Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista, a última edição desta semana. E olha, começa conversando sobre aquela polêmica que nós iniciamos ontem com a conversa com a médica Emília. Ela esteve aqui. Ela é uma médica que contesta os estudos feitos pelo Instituto de Psiquiatria, ligada à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ao Hospital das Clínicas, né, que é ligado à Universidade de São Paulo, e no que se refere à aplicação daquela vacina HPV, que todos os acreanos já conhecem os problemas relacionados a essa vacina. Só para fazer uma síntese do problema, o problema está da seguinte forma: o Ministério da Saúde provocou um estudo. Esse estudo não conseguiu relacionar a aplicação da vacina com os eventos adversos que ocorreram a partir da aplicação do medicamento. Então, o governo, digamos assim, falando de uma maneira muito genérica, o governo não conseguiu relacionar a vacina com os problemas registrados, né, nas adolescentes e nos adolescentes que tomaram o medicamento. Alguns. Bom, quem está aqui conosco, representando o poder público, representando o Ministério da Saúde, é Júlio Croda, esse senhor que está aqui mais próximo de mim, e ali mais adiante, Glaucio Oshiro, que é promotor de justiça especializado na área de saúde. Eu agradeço a presença de vocês dois aqui, porque o assunto ele tem comovido a sociedade acreana de uma maneira muito forte. Isso é preciso ser dito. Vocês já estiveram no Gazeta Alerta, fizeram algumas explicações. Vou colocar de forma pontual, o Júlio, o que a médica falou ontem, que me parece adequado. Um dos argumentos que ela coloca é o seguinte: vou tentar resumir. A fotografia que o estudo feito pelo Instituto de Psiquiatria fez, a fotografia que foi tirada, foi uma fotografia superficial. Não conseguiu registrar o problema com a profundidade que o problema tem. Esse raciocínio dela procede? A pesquisa foi superficial do ponto de vista científico? Do ponto de vista técnico, científico, baseado em evidência, a gente buscou no Brasil a equipe mais especializada no assunto. E a gente escolheu a USP, que é notoriamente uma instituição de renome mundial no assunto, para fazer uma avaliação mais profunda dessas reações adversas e identificar se existe relação causal ou não. Definitivamente, né, o que essas meninas apresentam é uma doença que foi diagnosticada e nós temos hoje um diagnóstico fechado para essas 12 meninas que foram avaliadas. Tinham 16 casos mais graves, não é isso? Exatamente. 4 casos nós iremos também investigar, e o Ministério da Saúde e o Instituto de Psiquiatria da USP está à disposição para receber essas outras 4 meninas. Né? O diagnóstico é crise não epilética psicogênica, é uma doença específica, ela não está relacionada diretamente à vacina do HPV, mas a vacina foi um gatilho para o desenvolvimento dessa doença. Mas quando o senhor fala que foi um gatilho, para um pai, para uma mãe, para um familiar, a associação direta, o senhor consegue compreender que é razoável que as pessoas relacionem a vacina ao problema adverso? Essa explicação tem que ser bem dada, e é por isso que nós estamos aqui no programa. O que é que acontece? Como a vacina, como um medicamento, um procedimento cirúrgico, qualquer uma dessas atividades poderiam desencadear essa doença. E não necessariamente está relacionada ao componente biológico que faz parte dessa vacina. Então, quando você associa diretamente a vacina e não o ato da vacinação ao desenvolvimento dessa patologia, você traz um malefício à sociedade.
Porque é sabidamente que a vacina do HPV, ela tem uma efetividade muito importante. Já foram vacinadas no mundo mais de 300 crianças com essa vacina do HPV, mostrando um nível de segurança muito importante. 300 ou 300 mil? 300 milhões de crianças. 300 milhões de crianças. 300 milhões de crianças. E o que acontece em relação a isso? Se você cria uma desconfiança em relação à vacina, você começa a apresentar baixas coberturas por resistência da população, sem nenhum argumento técnico-científico. Então, isso ocorreu no Acre e nós estamos vivendo baixas coberturas de todas as vacinas, não só do HPV. Nós temos um surto importante no Brasil de sarampo e o Acre apresenta casos importantes relatados aqui por conta de baixas coberturas. Então, o impacto de desacreditar uma vacina sem um conhecimento técnico científico adequado impacta em todas as outras vacinas. Glaucio, ela colocou um outro ponto que me parece que seja importante. Me parece ser importante. A reação do governo em relação ao problema. De acordo com o que ela falou, por um princípio chamado princípio da precaução, ela comparou com o governo japonês, por exemplo. Essa comparação quem fez foi ela, porque de acordo com o que foi dito, o governo japonês, uma vez constatado o problema lá, ele passou a fazer com que a vacina não fosse obrigatória e, caso os pais entendam que seja importante o adolescente se vacinar, eles assinam um termo de responsabilidade. Mas essa reação do governo japonês veio em 3 meses. Na sua avaliação, o governo brasileiro tem reagido da maneira adequada? Que leitura que você faz? Bom, então, nós avaliamos que o princípio da precaução que ela tanto preconiza, e ela vem disseminando isso nas redes sociais, em todos os momentos em que ela fala, não é cabível, não é adequado para esse caso do Brasil. Por quê? Porque agora nós estamos num momento diferenciado com o que viveu o Japão. O Japão teve uma outra base das reações da vacina contra HPV. Nós estamos vivenciando crises não epiléticas psicogênicas. Lá foram associadas as bases epidemiológicas do Japão. São circunstâncias absolutamente diferentes. Circunstâncias diferentes têm que ser tratadas de modo diferente. Dentro do Brasil, o Júlio pode me complementar, nós vivenciamos já uma realidade em que assertivamente, de forma científica, está comprovada a segurança e a eficácia da vacina. Sobretudo porque, dentro do nosso território, do Estado do Acre, isso tem sido muito falado e nós obtemos dados junto à Secretaria de Saúde do Estado e também junto ao Ministério da Saúde, nós temos o dobro da taxa de mortalidade por câncer de colo de útero apresentado em relação aos índices do Brasil. Nós temos uma consideração muito importante de base dentro do nosso Estado, que não nos permite dizer que se encaixaria, o quadro do Japão se encaixaria à realidade da política brasileira. Só uma complementação. Não ofertar vacina ou suspender é um desserviço, porque você não tem base científica. É justamente o contrário esse argumento. Porque na medida que você suspende uma vacina que tem base técnica científica recomendada por todas as sociedades médicas e científicas do Brasil, tem uma carta, um documento que saiu essa semana afirmando isso, a segurança, como que você suspende uma vacina e você presta um desserviço à população na prevenção de doenças importantes como câncer de colo. Então, a afirmação é justamente ao contrário. A vacina está disponível nos postos de saúde. A população por si só pode decidir ou não vacinar a criança. Nosso intuito como Ministério da Saúde e órgão público é estimular a vacinação. E o que a gente pode afirmar, que a gente tem pleno conhecimento do que foi realizado no Instituto de Psiquiatria, confiamos no laudo e para nós do Ministério da Saúde, nós só iremos recomendar tratamentos baseados em afirmações tecnicamente científicas viáveis. Júlio, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, que ela pergunta assim, olha, como assim a vacina foi um gatilho? Você falou a respeito de que é como se a adolescente já tivesse
disposição para um problema, na hora que o medicamento, a vacina foi aplicada, isso trouxe o problema à tona. Essa é uma dúvida. E a outra dúvida é, por que tantos casos no Acre? O que explica isso? Vou explicar. Assim, basicamente, existe uma... Em relação à Senep, ela funciona como epidemia. Então, a vacina foi aplicada a milhões de adolescentes. Uma fração pequena tem essa predisposição de desenvolver essa síndrome. E o que acontece? Por que tantas adolescentes desenvolveram essa síndrome no Acre? Porque ela funciona como epidemia. Se a gente não tem uma intervenção, não tem um apoio do poder público no sentido de prestar o diagnóstico adequado em tempo oportuno, se esse diagnóstico demora muito para ser feito, e demorou aqui, e a gente não institui um tratamento precoce para essas adolescentes, vai se agravando, e pela própria característica da síndrome, ela funciona como uma epidemia. Então, outras crianças, outras adolescentes, elas podem ser sugestionadas e, por conta de uma base, ter uma suscetibilidade no sentido de desenvolver essa doença. Então, o que na verdade, a gente tem que fazer agora? Oferecer o tratamento adequado, o apoio social, o apoio psicológico e o tratamento específico. Então, nós, como Ministério da Saúde, estamos aqui para estabelecer um plano junto ao município e estado, no sentido que se faça um atendimento adequado a essas crianças, que tenham uma referência e que a gente possa monitorar isso. Júlio, tem aqui uma pergunta que eu acho que essa pergunta procede, é pertinente. Itaã, pergunta aí a eles, já que existe uma doença predisposta no organismo de algumas jovens, por que não fazer um exame antes da vacina para identificar se ela pode desenvolver, se ela tem essa predisposição? Tanto o Júlio como o Glaucio, quem quiser responder, por gentileza, o faça. Então é isso, basicamente isso. Já que existe essa possibilidade da predisposição, não tem algo que possa ser feito antes para dizer, olha, essa adolescente aqui pode desenvolver essa doença com contato com a vacina? Sim. Só reforçar, né? Não é especificamente a vacina, HPV, isso ocorreu em outros medicamentos, outros procedimentos. Então, assim, como essa predisposição é uma predisposição social, econômica, associada ao ambiente familiar, não existe teste sanguíneo, teste genético que possa identificar essa predisposição. E mesmo os testes que possam ser aplicados através de questionário não possuem acurácia suficiente para identificar as crianças que teriam mais risco para desenvolver essa síndrome. É interessante notar que os serviços têm que se organizar para isso, e uma resposta adequada provavelmente evitaria, em tempo oportuno, evitaria a ocorrência desse sucessivo aumento de número de casos. Júlio, aproveitando o Glaucio, aproveitando o argumento do Júlio, dizendo que a reação, a assistência que o governo do Acre prestou quando foram identificados esses eventos adversos aqui no Acre, o apoio do governo do estado foi lento e isso acabou agravando o quadro. Como é que o governo pode ser responsabilizado por esse problema? Porque o Ministério já tem um entendimento. Olha, uma vez o problema constatado, o poder público precisa agir rápido, senão a situação piora. Como aqui já foi dito que o governo demorou, como é que essas famílias, como é que elas podem não apenas ser ressarcidas, mas como a gente pode ter a garantia de que o governo vai ter uma reação mais rápida? Bom, essa reação mais rápida, ela depende, nós temos que conversar daqui para diante. Não temos como voltar no tempo e dizer né, como poderia ter agido. Nós acreditamos, assim como o Júlio, que houve sim uma lentidão sobre as circunstâncias que estavam inicialmente postas e a reação para que esse diagnóstico fosse fechado. Nós enfrentamos aqui, você deve se lembrar que eu já vi em outras oportunidades aqui, também no Gazeta Entrevista, falar sobre a mesma vacinação, em que havia uma grande dificuldade para se conseguir fechar o próprio diagnóstico, porque na época nós pretendíamos e não estávamos entendendo qual era a circunstância que estava levando as meninas, os adolescentes a terem essas crises. Então a gente elegeu que haveria necessidade, por exemplo, do exame de vídeo eletroencefalograma, o VIDEG,
no estado do Acre não temos nem na rede particular. Então nós estávamos buscando, nós que eu digo, o Ministério Público tensionando o poder público, o estado do Acre, a conseguir alternativas para ou se trazer para cá ou se levar para outro momento. E dentro dessas articulações todas é que o Ministério da Saúde, provocado por alguns parlamentares do Acre e também pelo secretário de Saúde na atual gestão, conseguiu uma agenda com o Ministério da Saúde a partir desse momento conseguiu fazer essa cooperação com o Instituto de Psiquiatria para finalmente ser levado para lá. Então, essa resposta, Itan, apesar de haver sido lenta nesse tempo, ela não ficou omissa. Houve dificuldade para se conseguir. E aí, respondendo finalmente a sua pergunta sobre quais os próximos passos, a vinda do Ministério da Saúde é bastante importante para dar amparo e apoio às redes de saúde do local, a fim de que se organize o serviço, se facilite o fluxo e aí se consiga, de fato, ofertar o Esse tratamento equipamento adequado. que você falou, o governo do Acre já comprou? Não, porque ele é um equipamento em que, cujo exame não é necessário para todos os locais. Então, é necessário verificar se existe uma base real ou a epidemiologia do local precisa que seja satisfeita por um exame como esse. Tanto é que nem mesmo a rede privada vem ofertando. Júlio. O que o Glaucio falou é super importante, é importante esclarecer também. Esse tipo de fenômeno já ocorreu em outros lugares. A Colômbia viveu um fato similar, onde teve 600 casos associados à vacinação, ao ato de vacinação. Não HPV especificamente, outra vacina. Ao HPV, mas em outros locais, em outra vacina, DTP. E isso já ocorreu em outros lugares. Então, não é um fenômeno exclusivo do Acre. E realmente existe uma dificuldade dos profissionais de saúde em fazer um diagnóstico preciso. Por isso que a gente teve que recorrer à Universidade de São Paulo, por isso que existiu a dificuldade de se fazer o diagnóstico aqui e por isso que existem outros profissionais de saúde que levantam diagnósticos alternativos que não têm respaldo científico. Então, não é fácil, realmente não é um diagnóstico fácil, o acompanhamento não é fácil, mas a gente está à disposição, principalmente ofertando treinamento da equipe local com o pessoal da Universidade de São Paulo para que possa fazer o acompanhamento. Júlio, tem aqui uma pergunta do Farias, que em relação ainda sobre essa questão do gatilho, esse termo que você usou aí. As crianças que tiveram essas reações, elas teriam essas reações independentemente da vacina? Poderiam ter independente da vacina, poderia ser outro gatilho. Por exemplo, um acidente automobilístico, uma cirurgia, um procedimento dentário. Esses poderiam ser outros gatilhos que poderiam favorecer o desenvolvimento dessa síndrome. Bom, tem aqui, olha, o Ronaldo, de Sena Madureira, do município de Sena Madureira. Minha filha teve esse problema com a vacina HPV. Quando eu vou à fundação fazer acompanhamento para conseguir o retorno, passei de 6 meses para conseguir um retorno, ele está reclamando aqui. Por que não tem prioridade as crianças que tiveram a reação ao HPV? Na verdade, o que o Ronaldo está colocando aqui essa falta de um atendimento eficaz no sistema de saúde público aqui no estado do Acre. Aqui a gente tem na prática a concretização dessa reação lenta do governo do estado em relação à assistência às famílias que tiveram esse problema. Né? Como é uma doença de difícil diagnóstico e tratamento, é necessário um suporte muito importante, né? Um suporte, uma rede social, psicológica e médica importante. Então, nós como Ministério estamos aqui, vamos ter uma reunião com o governador, junto com o Glaucio, hoje à tarde, no sentido de solicitar um plano em 15 dias dessa organização do atendimento. Nós iremos, junto com o Instituto de Psiquiatria da USP, avaliar esse plano. Nós iremos encaminhar a equipe de psiquiatria da USP para realizar o tratamento específico dos profissionais que foram listados nesse plano, para que a gente possa qualificar esse atendimento e realmente diminuir esse tempo-resposta e aumentar o acesso dessas pessoas aos serviços de saúde. Júlio, olha só para você ver, nosso tempo está encerrando, Glaucio, e ninguém aqui almoçou, eu sei que vocês estão doidos para ir embora, mas olha só a impressão, a sensação que dá
esse problema na comunidade. Olha, Itaã, boa tarde. Então, segundo este cidadão, eu exponho a minha filha a esse risco dessa síndrome e o governo me incentiva a isso sem ter certeza nenhuma? Nós temos certeza que não está relacionado à vacina do HPV. Como foi falado aqui novamente, pode estar relacionado a qualquer evento. Então, assim, não existe base científica que qualifique, que evidencie que foi a vacina especificamente que causou isso. Poderia ser a vacina do HPV, poderia ser a vacina da influenza. É na base desse argumento que movimentos anti-vacina se perpetuam na nossa comunidade e faz com que um bem que é coletivo, que é a vacinação, diminua suas coberturas. Então, esse tipo de argumento é o tipo de argumento utilizado pelos grupos que disseminam fake news. Né? O que motiva, você que lida com isso o tempo inteiro, o que motiva esse movimento anti-vacina na sua? Porque a impressão que dá é de que a pessoa, o governo federal está culpando a pessoa por ter um problema de saúde, um problema que está ali dentro dela e que basta um gatilho para esse problema vir à tona. Essas questões relacionadas ao movimento anti-vacina, o que mobiliza isso? Por quê? Assim, do ponto de vista do governo, não existe nenhuma responsabilização dessas crianças, dessa família em relação à doença. Nós não responsabilizamos a família em nenhum momento. Nós queremos organizar esse suporte, nós entendemos que é um sofrimento importante para essas famílias e nós estamos aqui justamente para organizar esse suporte. E cobrar do poder público local a reação a isso. Né? Exatamente, tentar organizar esse tratamento mais adequado. Os movimentos anti-vacina se fortalecem justamente porque não existe a sensação de risco. Né? A gente está vivendo uma epidemia de sarampo. Em parte, né, isso é uma recente pesquisa, parte disso se deve ao movimento anti-vacina, à disseminação de informações falsas. Por exemplo, que vacina causa autismo, então isso aí, que vacina causa... Alguém precisa ser responsabilizado por isso também. Exatamente. E eu, assim, do ponto de vista do Ministério da Saúde, nós entendemos o que cientificamente é comprovado e os profissionais de saúde que disseminam fake news, nós iremos entrar formalmente junto ao CFM com um agravo no sentido que seja avaliado e que se interrompa essa disseminação de notícias equivocadas. Isso é um desserviço para a nossa sociedade. Júlio, queria agradecer a tua vinda aqui mais uma vez, também ao Glaucio. Claro que o problema não vai se encerrar agora. O espaço está aberto para tentar qualificar as informações relacionadas a esse problema específico, mas espero que o poder público no Acre, né, Glaucio, Claro. consiga ter reações mais eficazes, porque nós estamos falando de um problema relacionado ao HPV, mas tem problema na área de saúde aí de toda a ordem. Mas o problema é que há uma comoção efetiva em relação a essa questão dessas crianças e adolescentes que foram vacinadas e tiveram essas reações adversas. Espero que a conversa com vocês, com o governo, tenha consequências boas. Tá bom? Obrigado mesmo pela vinda de vocês. Nós voltamos logo após o intervalo.